Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Entre Elas. E hoje a gente está assim, felizaças. É ou não é, Marilene? O tema agora vai ser muito interessante, Regina. E é um tema que me toca muito. Sim. A gente já recebe aqui hoje no estúdio a psicóloga clínica, professora de psicologia e coordenadora do curso de psicologia do Centro Universitário São Camilo, Adriana Mastella. Quer dizer, uma autoridade, né? E tá vindo aqui para conversar com vocês, conversar com a gente, conversar com todo mundo. Por quê? Porque a gente sente que vive hoje num mundo muito disfuncional. E ela é uma especialista, dentre outras coisas, a atender famílias, né? E atender casais. A terapia de casal e terapia de família. Para você ver que a gente tem muito para falar aqui, não é? Vai ser bacana? Com certeza, né, Marilene? Vai ser ótimo, Regina. Adriana, seja muito bem-vinda. Ai, meu Deus, esqueci. Doutora Adriana, esqueci. Não, Adriana. Adriana. Uhum. Adriana, querida, seja muito bem-vindas aqui. Muito bem-vinda obrigada. aqui ao Entre Elas. E a gente começa esse papo falando exatamente isso, né? Nesse mundo tão disfuncional que a gente vive, é preciso tratar a mente, tratar o coração, tratar a alma. E a terapia, ela ajuda demais. Conta pra gente, quem chega primeiro a procurar uma terapia de casal? O homem ou a mulher? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra estar aqui entre duas autoridades, vocês sim, né? Sobre diversos temas, enfim, da vida também, né? Opa, obrigada. É uma honra para mim estar aqui. A psicologia surgiu na minha vida muito cedo, né? Eu era muito jovem no ensino médio e escolhi essa área. Mas ao longo dos anos, a psicologia também foi evoluindo com esse mundo, né, em que nós estamos vivendo. E de uns anos para cá, né, década de 70, década de 80, o que é um período recente, né, Sim, em termos de recente. estudos, a terapia de casal emergiu, né, terapia de casal, terapia familiar, ela emergiu nesse cenário, né, da psicologia e veio para ficar. Então, hoje, as pessoas começaram a procurar, né, os psicólogos, os terapeutas de casal, né, eu defendo a minha área, que é a psicologia, pela formação abrangente que nós temos, né, para quê? Trabalhar os relacionamentos, trabalhar as questões de comunicação. Quem chega primeiro? Olha, isso depende. Às vezes as mulheres procuram, às vezes os maridos procuram também, depende geralmente da demanda, do motivo pelo qual estão procurando. Quando é o homem, né, que sente que as coisas não estão indo muito bem, tem uma dificuldade muito grande de relacionamento, de confiabilidade também, que é uma demanda muito grande na terapia de casal, eles procuram, né? E a terapia familiar, geralmente assim, né, eu atendo família inteira, né? Tem família de 5 pessoas, grupo de 5 pessoas que frequentam um consultório. Nesse caso foi uma filha, né? O caso que me vem à mente foi uma filha que procurou para tratar as questões da comunicação familiar, pais um pouco mais idosos. Peraí, só para eu entender, quando a terapia é feita com a família toda junta? Não é com um separado do outro, não? Perfeito, Marilene, excelente pergunta. Nós estamos falando de duas coisas aqui, né? A gente está falando de uma terapia que é de casal e também estamos falando da terapia da família. Na terapia familiar, é a família que vai para a terapia. Em alguns momentos, em algumas sessões, eu chamo o casal. Em alguns momentos, quando não tem casal, né, chamo a mãe e uma filha, chamo só os filhos, né? Então depende assim da demanda daquele momento. Entendi. Isso. Entendi. Geralmente, quando na terapia de casal, quando o homem ou a mulher te procura, porque geralmente um vai lá sozinho e fala, olha, a gente está querendo, enquanto casal, tratar, né, fazer uma terapia, enfim, conversar aqui.
essa pessoa, ela já vem de uma terapia? Às vezes sim, às vezes sim. Olha, geralmente as pessoas procuram já para marcar a terapia de casal. Mas, às vezes, eles já fazem terapia individualmente. Sim. Ou a mulher faz, ou o homem faz terapia individualmente. Ou então foi a um psiquiatra, né? Felizmente, a gente tem médicos aqui em Cachoeiro que também indicam, né? Tem psiquiatras que indicam e falam, às vezes a esposa vai lá e está passando por um transtorno de ansiedade. E aí o psiquiatra detecta que tem questões a ver com o relacionamento, com o casamento, né, com as relações. E aí ele fala, olha, eu vou te encaminhar, por que você não faz uma terapia de casal? E aí eles vão e me procuram. Adriana, é possível cuidar, tratar, no caso, a mulher separadamente, o homem e fazer a terapia de casal? É possível? Sim, é possível, mas assim, não eu. Né? Eu atendo. Não, eu digo você tratar individualmente e clinicamente, né? E também o casal? Não penso que seja interessante, não né? Porque não é ali né? não é recomendado, né? Acho por questões éticas, né? Quando eu vier para terapia de casal, eu já vou estar sabendo detalhes, questões, né? Da esposa, né? Então, assim, exige da gente um jogo de cintura muito grande. Eu vou tomar o partido dela ou vou tomar o partido dele, o que o psicólogo de maneira alguma pode fazer. Então eu prefiro que faça, né, com outra pessoa, assim como eu atendo casais e falo, ó, seria interessante você procurar, né, um psicólogo clínico individual para você. Gente, eu não podia ser psicóloga nunca. Eu tomo partido na hora. Marilene, às vezes a gente até toma, a gente só não pode falar. Nossa. Vocês acham que a gente não toma? Claro. A gente tem que manter aquela postura ética, né? Eu não gosto de falar de neutralidade. Eu acho que nós não somos, né? A psicologia, ela, para mim, ela não é neutra. Ela é uma psicologia social, ela é uma psicologia política, né? Então, assim, eu não gosto de falar, uma neutralidade, cara de paisagem. Eu não sou essa psicóloga. Porém, quando você ouve ali determinadas questões, nossa, chega a dói o estômago, né? Mas assim, nós estamos preparados para quê? Para naquele momento termos essa postura ética e não tomarmos esse partido, né? Adriana, qual o maior problema que o casal enfrenta? Olha, muita gente acha que o maior problema que o casal enfrenta são as traições, eu acho que a infidelidade, a falta também, de confiança, não é? Que coisa. Com certeza, o maior problema hoje, na atualidade, é a falta de comunicação. Sim, os casais não têm contato, os casais não se alinham, não têm um tempo de qualidade. Esse problema da comunicação é o que gera vários outros, talvez até a própria infidelidade, né? Então, assim, recebemos casos de infidelidade, né? Recebemos casos de infidelidade também. Mas, em geral, tanto na terapia de casal quanto na terapia familiar, o carro-chefe é a falta de comunicação. Adriana, eu leio muitos artigos que falam sobre... Porque a comunicação é a minha praia, né? Que falam sobre essa questão. O mundo nunca esteve tão conectado. A gente recebe informação de tudo quanto é lugar, a gente fala com as pessoas de tudo quanto é lugar, a gente vê as pessoas... E tão desconectado. Não, e as pessoas estão solitárias. Concordo plenamente. As pessoas hoje são completamente solitárias num mundo totalmente conectado, né? Então esse negócio do casal chegar em casa, ficar no celular, ficar no isso mata o casamento. Exatamente. Né? Inclusive assim, toda semana eu recebo casais que falam exatamente isso. Olha, ele chega em casa, vai direto para o celular. Eu vou dormir e ela continua no celular. Né? Então, assim... Aqui em casa a gente tem um combinado. Na hora que a gente chegamos em casa, cada um guarda o seu celular. Perfeito. E acabou. Excelente. Se o telefone tocar, a gente até atende, porque a gente tem empresa. Mas o telefone, cada um com o telefone longe, acabou, ficamos nós dois. Excelente, mas essa não é a realidade dos casais e das famílias. Isso acontece com o casal, isso acontece com os filhos, né? A maternidade hoje, ela acaba ficando isolada, porque os filhos estão no celular. Muitas vezes as mães acham que os filhos estão muito bem trancados nos quartos com o celular. Muito pelo contrário, né? Estão ali entrando em mundos aos quais ela acaba desconhecendo. Mas
essa questão da hiperconectividade do mundo, da falta de conexão ao mesmo tempo, é o que mais afeta os casais, né? Não tem coisa mais pavorosa do que vem todo mundo pra mesa, tá na hora do almoço. Aí todo mundo chega com o seu celular e todo mundo fica lá com o seu celular. Verdade. Aí bota a comida, nossa, tá comendo. Triste, né? Muito triste. Aí tem muitos combinados que a gente faz, né? Aí a gente, dentro da própria terapia de casal ou da terapia familiar, nós trabalhamos técnicas, né? Trabalhamos a partir das demandas que eles trazem, né? Especificamente, e alguns combinados também, né? Um dos combinados mais comuns é esse, a questão do celular, a questão de ter, vamos lá, uma noite para o casal ter para eles mesmos, sem as crianças, às vezes, sem os filhos, enfim. Mas eu não tenho dinheiro para sair. Gente, fica em casa, né? Toma alguma coisa, come alguma coisa, conversa, assiste um filme. O filme nem tanto, porque a pessoa às vezes fica muito conectada na TV. Mas só o fato de você estar ali fazendo algo, né? Estar ali em comum com o outro, isso é muito importante. E isso não acontece na maioria das vezes, né? Aí a gente vê hoje a tendência, né? Muitos grupos de mulheres, né, mães fazendo alguma coisa, mulheres jogando vôlei, que eu acho extremamente saudável, né, mas assim... Beach tênis, confrarias, isso. Grupos de mulheres. Mas deveríamos ter mais coisas para os casais, por exemplo, também. Não tem. Não tenham para mulheres ou para homens, né, mas que tenham também atividades específicas para casal, né? Porque isso é importante, algo que não seja oneroso, que não gaste tanto, né? Porque as pessoas vivem nesse modo também, eu já faço a terapia, como é que eu vou levá-la para passear? Enfim, então a gente conhece a realidade do povo, né? Brasileiro em geral, porém é importante que haja essa conexão, né? O casal geralmente não tem, vai tomar o café da manhã, primeira coisa que faz é abrir o olho, pega o celular para ver as notícias, né? E a gente às vezes se pega fazendo isso também, né? Meu marido me vive puxando minha orelha, o celular, né? Então isso acontece na casa de todo mundo e na terapia são questões muito tratáveis. E entre várias outras, né? A gente recebe demandas de questão de infidelidade, nós recebemos demanda de famílias que têm filhos com deficiência, né, que tem essa dificuldade, às vezes, ou o casal, ou a família, né, de ter essa rede de apoio e acaba entrando em atrito, crianças com TEA, né, assim, tudo para ajuste, né, obviamente, não é um problema de maneira alguma, é uma questão de ajustar essa rede de apoio familiar. Eu ia te fazer luto também chega pra gente. O luto, às vezes, do ninho vazio de um filho que foi estudar fora e o casal ficou meio que sozinho, meio que perdido, né? Luto por um filho que faleceu, por um parente, né? Questões que afetam o casal e a família também. Eu queria te fazer uma pergunta. Então, são 2 motivos que levam um casal, né, a procurar a terapia. Primeiro, eles querem acertar a relação. Segundo, eles querem terminar a relação, mas precisam de uma sustentação emocional. Tô certa? Perfeito, as duas coisas. As duas coisas. Às vezes o casal nos procura, olha, tem um casal que é noivo que eu atendo, eu achei maravilhoso da parte deles. Eles estão tendo várias dificuldades, né, até para acertar questões do casamento e tal, mas eles se amam e querem manter o casamento e querem acertar, aparar essas arestas, né? E aí estão fazendo a terapia como se fosse assim, olha, a gente vai trabalhar isso agora para essas questões não afetarem futuramente o nosso casamento. Eu achei maravilhoso. Eles estão até começando por agora a terapia, né, as sessões. Existe o casal que está tendo muitas dificuldades e procura a terapia para acertar, trabalhar a mediação de conflitos, né, alinhar as expectativas, tudo isso. E tem o casal que quer realmente assim se separar e às vezes chega na terapia, muda de ideia ou pelo contrário, sustenta a ideia. Porque o objetivo da terapia de casal é o quê? Manter o casal unido? Não.
o grande objetivo de uma terapia de casal é que esse casal tenha um relacionamento saudável. Infelizmente, a gente atende casais que não tem como ter esse relacionamento saudável por N questões, né? Assim, a gente às vezes atende mulheres que são, desculpa falar, são vítimas de uma masculinidade tóxica, né? Mulheres que são vítimas às vezes de violências, diversos tipos de violência, seja física, seja psicológica, que é muito impactante, né? Que se fala pouco da violência psicológica. E aí você vê que não existe nesse homem nenhuma possibilidade de mudança. Ele não aceita mudar, ele culpabiliza a mulher por tudo. E aí o que fazer, né? Difícil você sustentar essa relação. E as pessoas acabam se separando. Já tive caso assim, né? E acho que ela tomou a atitude correta. Bem, quando eu disse no início do programa que as famílias estão muito disfuncionais, é porque a mudança da sociedade, ela é muito profunda, ela é muito radical e ela está sendo muito rápida. Sim. Né? Marilene, eu e você, nós pegamos uma época na vida da gente que não existia celular, que não existia computador, Não. que não existia... Então, entende? Hoje nós estamos conectados, a gente trabalha no computador. Então, para você ver como é que essa mudança, tem hora que ou você se segura ou você cai do barco. Isso é muito profundo. O que eu quero dizer com isso? Que padrões que foram estabelecidos às mulheres, eles não se sustentam mais. Semana passada eu estava em Vitória, na casa do meu filho, não acontece tanta coisa lá, eu já citei 2 exemplos lá, né? E ele recebeu um grupo de amigos. E a gente ficou conversando sobre várias coisas, tal. E a gente estava conversando sobre a questão das mulheres não quererem mais ter filho. Elas não querem mais ter filho. E aí eu falei, gente, eu conheço alguns casais assim. Aí o Caetano falou, olha, mãe, fulano se separou porque ele queria muito ser pai. Eu falei, beleza. E eu apoio muito essa ideia de que a mulher impõe a vontade dela. Por quê? Porque eu venho de uma época em que as mulheres não eram donas do seu corpo e nasciam com a função da maternidade. E tem mulher que não nasceu para ser mãe. Não nasceu, gente. Não nasceu. Conheço um monte, tá? Eu acho até que eu nasci para ser mãe. Eu não nasci para ficar casada, mas eu nasci para ser mãe, tá? E aí o meu filho me falou um dado que eu fiquei muito assustada, sabe, Marcelo? Ele falou, mãe, eu trabalho com 20 e poucas mulheres. Quase 30. Nenhuma, absolutamente nenhuma, quer ser mãe. Chocante. Então, é chocante. E aí isso bate na cabeça do homem como? Se o homem acha que nasceu, que uma das funções dele ao nascer é ser pai. Muitos acreditam que não nasce com a função de provedor. Muitos acreditam. Não, cada um que faz o seu, cada um que paga a sua conta. Ah, não, mas ela tem que me dar um filho. Então, eu acredito que nesse momento, sustentar esse novo padrão da sociedade é algo assim, muito difícil. E aí cai no colo da psicóloga. Eu conheço casais, Adriana, que eles querem ter 3, 4, 5 pets e não querem ter um filho. Eles têm gato, eles têm cachorro, eles têm papagaio, eles têm coelhinho. E eles levam o pet. Ah, eu vou trabalhar, vou deixar na creche. Ah, eu vou passar o fim de semana, vou deixar lá no clubinho. Ah, tem que fazer exercício, vou deixar no fisioterapeuta. Mas não querem ter filhos. Não julgo esses casais, é aquilo que eu estou falando. Não julgo, porque tem um monte de cabeça ferrada, porque mulheres não nasceram para ser mãe e insistiram na maternidade. Então, não julgo. Mas eu queria saber o seguinte, como é que você, como psicóloga, administra essas questões? Isso é muito bizarro, né, Mariana? Eu fiquei assim, assustada semana passada. Eu falei, como é que é? Não, ninguém quer ter filho. E casais muito bem casados, tá, gente? Eu não estou falando de casal paz e amor, cada um vive na sua. Não! Casais entrosados, casais bem casados, lares estruturados. Mas filho, não.
Inclusive, eu vi muita frustração de homens. Não, eu só aguentei essa situação porque eu quero ficar com ela, porque eu a amo. Mas eu queria muito ser pai, mas agora eu já me conformei. Como é que você administra isso? Fala pra mim. Olha, dentro da terapia de casal, algo que a gente aborda, né, desde o início é, por exemplo, quais são as expectativas de vocês para esse momento, para a terapia. E aí, às vezes, as pessoas logo falam, olha, eu quero me casar, mas não pretendo ter filhos, ele quer ter filhos, enfim, né? Então, assim, eu acho que é tentar levar esse casal a uma reflexão. Eu conheço, né, e aí não só na terapia, né, ao longo da vida, pessoas, tenho amigas, né, e conheço mulheres que não casaram com o intuito de terem filhos, tiveram filhos e são extremamente realizadas, felizes, né? Mudaram de ideia no meio do caminho. Eu acho que é algo também que a gente pode trabalhar, né? É sempre possível mudar de ideia. Sim. A gente não pode ter aquela visão engessada. Nossa, eu não quero ter filhos. Ok, vamos falar sobre isso, né? Por quê? Né? De onde vem esse padrão de não querer ter filho, né? É da família, são traumas familiares, são questões que podem ser trabalhadas. Ou não nasceu com o instinto materno, Sim. doutora. E existem mulheres que realmente, que eu conheço, né, tenho amigas que não quiseram ter filhos, são casadas, umas casadas, outras não, e vivem muito bem muito felizes e sustentaram essa decisão. Só que quando você tem um relacionamento, é muito importante que essas expectativas sobre ter ou não filho estejam alinhadas, né? Você não pode ir morar ou casar com fulano sabendo que a expectativa dele a seu respeito é que você seja mãe de um filho dele e vice-versa, né? Então, assim, é importante que isso fique claro. Tá? E quando a mulher fala assim, não, quando nós estamos com 8 anos de namoro, eu ouvi isso lá, tá? Estamos com 8 anos de namoro. Eles terminaram, inclusive, esse casal. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele, eu não nasci pra ser mãe, eu não quero ser mãe. Uhum. E ele ficou comigo. Aí eu perguntei, mas por que você ficou com ela? Porque eu pensei que no meio do caminho ela mudasse de ideia. Isso é um grande Agora é problema. interessante, eu vou falar um pouco de mim agora. Sim. Eu vou fazer 60 anos de casada o ano que vem. Eu criei 3 filhos e 2 netos. Depois que meus filhos saíram, que eu não tive essa síndrome de ninho vazio, nada disso. Os filhos saíram e nós fomos passear, eu e meu marido. Viajamos muito. E aconteceu que vieram 2 netos que quiseram morar conosco. Um com 11 e outro com 12 anos. E agora cada um está na sua casa. E eu posso lhe garantir o seguinte, a melhor fase do meu casamento é agora, que eu estou sozinha com meu marido. Eu nunca vi uma coisa tão boa. Parece que nós estamos em lua de mel. Eu com 81 anos, ele com 82 anos. E eu te garanto, é a melhor. Eu falo isso com ele, ele também fala comigo. Uhum. Nós estamos vivendo um para o outro. Nossa. Tudo que a gente faz juntos, a gente faz pelo outro. E é muito bom essa relação de nós dois sozinhos. Mas porque isso é uma construção. Porque enquanto a gente tem filhos, a gente fica envolvido naqueles problemas dos filhos, resolve isso, resolve aquilo. A gente não tem tempo nem para ter uma intimidade tão boa como a gente tem quando a gente fica sozinhos. Mas isso melhor. É uma construção, Marilene. Se o casal não constrói uma relação sólida ao longo da vida, não se sustenta. Eu acho que a Regina falou uma palavra muito importante, construção. E parabéns porque vocês conseguiram fazer isso. Exatamente. E a maioria das pessoas não consegue. Né? Assim, seja com 15, com 10, com 20, com 30, com nós 60 anos, né? Então, assim, vocês se dedicaram a várias outras coisas, entre elas, né, algo muito importante que é criar os filhos, ajudar a criar os netos, né? E vocês conseguiram vencer várias etapas difíceis possivelmente. E agora vocês chegaram nessa fase assim a melhor fase da minha vida. A melhor fase, da fase do alinhamento. Aí a pessoa fala comigo, você tem uma saudade lá, não tem saudade nenhuma. 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 Saudade. Hoje eu me sinto que eu sou hoje uma pessoa plenamente feliz. Nossa, que maravilha. Então acontece problemas, eu vou passando por cima, porque dentro da nossa relação a gente se completa e é feliz.
Que bom. Marilene, Isso mas é muito isso é uma joia Isso é raro. que você lapidou, vocês lapidaram ao longo dos anos, né? Eu vejo assim, o casamento é como se fosse uma pedra bruta que a gente tem que ir lapidando, né? Talvez, assim, como você está falando, quando você era recém-casada, talvez você não fosse tão feliz como agora. Não, né? de jeito nenhum. Por quê? Porque vocês, como Cheio a Regina de falou, insegurança. acabaram construindo isso, uma relação sólida, uma relação de confiança, de parceria, de companheirismo, né? E amor é isso, né? Alcançar essa maturidade é para poucos. Mas, gente, pensa bem. Olha só que coisa difícil. Então, você conhece uma pessoa, aí você tem um meio social, uma criação, uma religião, valores familiares, manias, crenças, nananana. Aí você conhece uma pessoa. Aí você vai morar com essa pessoa. Você não conhece essa pessoa. Ah, mas nós namoramos 2 anos. Ah, nós namoramos 5 anos. Ah, nós namoramos 10 anos. Não conhece. Conhece quem mora junto. E aí, você conhece uma pessoa que não veio do seu meio, que não tem os seus valores, que não tem a sua classe social, que não tem os seus propósitos de vida. Gente, qual a probabilidade disso dar certo? Quando tem muito amor, dá certo, Regina. Não, eu vou te eu dizer ainda o que, acho que que é. O meu marido é libanês. Machista ele era. Eu sou feminista. Um libanês oriental, com todas aquelas... Os pais dele totalmente... eles criaram os filhos no regime deles. Uhum. E eu sou feminista desde que eu me entendo por gente. Eu já fui uma adolescente feminista. E nós estamos juntos. Marilene, eu tenho uma opinião muito séria. Eu tenho uma opinião muito séria. E queria até que a doutora Adriana falasse nisso. Não é o amor que sustenta a relação. Não é mesmo. É a relação que sustenta o amor. Se você tem uma relação ruim, cara, o amor vai pro ralo. É verdade. Tá? Então, assim, quando se tem amor, tem tudo. Tem porra nenhuma. Não tem. Não tem. Porque não é, eu volto a repetir, não é o amor que sustenta a relação. É a relação que sustenta o amor. Para isso, você tem que fazer um propósito todos os dias. Né? Você tem que ter um compromisso todos os dias. Eu quero ficar com você. Eu escolhi você. Você é minha parceira de vida. Você é o meu grande amor. Nossa, eu falo pra ele todo dia. Então tá. Eu te amo. Então você concorda comigo? É a relação que sustenta o amor. E fala aí, pra mim, doutora. tudo que a Regina citou anteriormente impacta num casamento, né? Numa relação, com certeza. Todas essas questões, né? A gente hoje na psicologia, a gente não trabalha, muitas pessoas talvez tenham uma visão muito determinista, né? Nossa, olha quanta coisa impacta hoje no relacionamento, né? Os padrões familiares, né? Se são funcionais, se são disfuncionais, aí você vai estar com aquela pessoa na mesma casa ali, dividindo uma vida. E esses padrões, de tudo que foi aprendido por ela, por ele, né, e depende do tipo de casal que você forma, isso vai ser, de alguma maneira, ali um desafio para o outro, porque é diferente do seu. Nossa! Né, por mais que as famílias tenham similaridades, nossa, são ambientes diferentes. Sim. Isso impacta, o lugar que você mora impacta, a família extensa, né, os parentes, de alguma forma podem interferir. O ambiente, o nosso trabalho, a nossa cidade, o mundo, né? Doutora, E assim, o time de futebol, o time a de futebol. ideologia política. Nossa, totalmente. Não é? Não tem, assim, ideologia política, se você é uma pessoa que valoriza a política, dificilmente vai dar certo você se casar e estar junto com alguém que não compartilha das mesmas ideias que você. Time de futebol, talvez dê certo. Doutora, depende da... conheço mulheres fanáticas. Eu conheço mulheres fanáticas. Casadas com homens fanáticos. Tudo isso impacta, né? Se você é uma mulher, né, que deseja trabalhar fora, que tem a sua profissão, você precisa ter um marido, né, que vai apoiar o seu estilo de vida, os seus desejos, os seus sonhos.
né? Enfim, ou se você é uma mulher, olha, eu sou uma pessoa que vai ficar em casa, será que o seu marido vai te respeitar por isso ou vai ficar, entre aspas, né, devolvendo, jogando na sua cara isso, Quem você paga as não contas sou eu. não ia falar, mas enfim, tem homens que a gente sabe que faz isso, Sim, né? claro. Infelizmente, lamentavelmente, né? Não sabe o trabalho que aquela mulher tem ali na casa dela, Não valoriza. na casa deles, né? No caso de criação de filhos, enfim. Então, assim, tudo isso hoje impacta, né? Os relacionamentos. E aí, se você não souber, Marilene, o que você deve ter feito nesses anos, abrir mão de muitas coisas, abrir mão até de você mesmo em alguns momentos, porque numa relação, os dois, de alguma maneira, precisam abrir mão, precisam ceder de alguma forma, Sim, claro, né? claro. Eu nunca fui fã de futebol. Tô dando um exemplo pessoal agora. Casei com um marido que gosta de futebol. Claro. Eu vou no campo às vezes, Sim, né? claro, E não. é muito divertido, por Olha sinal, só, né? você é a Mas- companheira que vai fazer companhia. Aham. E tá tudo bem, Isso gente. aí. Ele não sabia muito de psicologia, era mais prático, enfim. E às vezes, uma coisa assim, os casais, eles se completam, né? Eles se complementam. Sim. Tem uma frase que fala, eu já vim inteira da minha casa, eu não preciso de ninguém que me complementa. Todo Mas mundo eu precisa. falo que se completam de forma que, olha, às vezes a Regina é boa nisso, eu sou boa naquilo, e as pessoas vão trocando nessa relação, né? Tudo isso é trazido para a terapia. Eu e Marilene. Qual? Eu e Marilene. Deus. A gente Qual é a boa numas coisas, potencialidade boa da em sua companheira? Qual é a Exatamente. potencialidade do É seu sim, companheiro? querida, é Essa sim. falta de valorização. É As sim. pessoas não validam as outras, não valorizam Não, as outras. não. Agora Então- nós vamos ter que ficar aparar. Ah, não. Já agora já é outra ideia. Não. Meu Deus. Aqui, ó. Nossa diretora tá dando mais 5 minutos. Continua. Então são continua. questões assim que a gente precisa, né, valorizar É sim, no é sim. outro e não ficar só criticando aquilo que é falho, né? Aquilo que é falho nós precisamos reconstruir e aquilo que precisa ser validado nós precisamos elogiar. Nossa, Adriana, como você olha só. é boa, como você fala bem. como As você- minhas teorias da vida, não tem essa teoria? Que é a relação que sustenta o amor? Gente, eu tenho várias teorias, Gente, eu adorei tá? isso, é verdade. Ó, eu tenho várias Mas teorias. é verdade. Se você não está disposto, nada acontece. Nada. Se você não está disposto, não vive 60 anos juntos. Se você não está disposto, você não vai nem para terapia, ou que não vá, ou que mudar essa relação. Né? Então, assim, precisa haver disponibilidade dos dois. Claro. Né? E Precisa. eu tenho outra teoria. Você sabe o que leva uma pessoa a amar a outra e continuar amando ao longo da vida? Além da relação? Então, além da relação, tá, gente? Relação é uma coisa muito importante. A admiração. A admiração é o primeiro é passo verdade. para o amor. Ninguém ama quem não admira. Não. Não existe isso. E se ao longo da vida você perder essa admiração, esquece amor, queridinho. ó. Esquece. É verdade. Então agora vamos terminar. Não. Vem cá. Vamos deixar a doutora Adriana fazer suas considerações. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista hoje, Marilene. Foi ótimo. Foi muito sincronizada, assim, nós três. Acho que é porque essa mulher é muito bacana, muito Somos. querida. Vem cá, antes de você ir embora, tem uma pergunta para te fazer. Como é que uma pessoa que quer fazer uma terapia familiar, uma terapia de casal, como é que entra em contato com você? Olha, comigo. Não, porque aí você fala, porque o Marcelo, que é o nosso produtor, tá aqui, ele vai colocar aqui na telinha agora pra você, ele vai colocar, diga lá. Olha, eu sou uma psicóloga que eu optei, né, para que as pessoas entrem em contato diretamente Sim. comigo, né? Então, assim, pelo telefone. Sim, Pode falar? pode. É isso Agora. mesmo. 28 Ah. 999 17 22 12. Né? Então, para agendar, pode fazer contato diretamente comigo. Olha, o nosso produtor é tão maravilhoso, sensacional e competente que ele já vai botar aqui na telinha agora. Repete, por favor, Adriana. Aqui, ó, 28, gente, olha! 999 17 22 12. Vou ter o maior prazer, né, em atendê-los e ajudá-los nesse processo. Gente, melhor coisa do mundo é fazer terapia e
as melhores pessoas são aquelas que passaram por terapias. Não deixa de fazer, não. Deixa, não. Vamos lá. Suas considerações finais, minha querida. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? Para mim é sempre muito importante divulgar, né, a minha profissão, que é a psicologia, o que eu tenho feito ao longo de todos esses anos. E agora também esse trabalho, né? Tem outros colegas que fazem também. Eu faço, né? Atendo individualmente, mas minha especialidade é terapia de casal e terapia familiar, né? Então, se você tem alguma dúvida, né? Se você gostaria de trabalhar o seu relacionamento, as suas relações, não precisa ter um problema, né? Para você procurar terapia. Questões todos nós temos, né? Todos nós temos questões a serem trabalhadas. E é isso também que a gente faz em terapia, ou desafios familiares, desafios no seu relacionamento, enquanto casal. Pode procurar, né? Estou disponível para auxiliá-los nesse processo. E se você procurou essa área, para se especializar nessa área, é sinal que, isso é muito importante, que você acredita na família. Porque a família é o berço de tudo, né? É verdade. Então, Muito. e uma pessoa que acredita na família, se você procura, se você hoje é uma especialista de terapeuta de casal, é porque você acredita no amor. Muito, né, Marilene? muito. Então, isso é muito sensacional. Muito A gente parabeniza você Obrigada. por abraçar essa área Trabalho maravilhoso, realmente. tão sensível, né? Uma área tão importante. Obrigada. Importante até para a formação da nossa sociedade. Parabéns, Adriana. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Marilene? meninas. Obrigada, Adriana. Obrigada, vocês são maravilhosas. Você que é É maravilhosa. muito maravilhosa. Gostaram? A gente amou. Dá um likezinho, por favor. Ah, sim. Estão aqui me lembrando. Sabe o que estão me lembrando? Olha só que bacana. Tá vendo essa mesa bacana aqui? Tá vendo esse cenário sensacional? A gente tem porque a gente tem parceiro. Galpão Móveis é o nosso parceiro. E o Hospital Evangélico é quem está com a gente em todos os momentos. Você também pode ser um parceiro, sabia? Olha aqui, podcast bacana. É o de maior audiência do sul do estado, porque conta com a sua participação. Então vem pra cá, seja nosso parceiro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo Entre Elas. Tchau!